vou esquecer do meu primeiro dia de aula no Colégio Adventista de Manaus. Cada olhar, cada sorriso, cada passo daquela nova caminhada estão vivos em minha memória até hoje. Meu nome é Lorena Louise e eu sou aluna do ensino médio. Quando eu cheguei no Colégio Adventista de Manaus, eu vivi algo que não era esperado por mim. Foram novas experiências, assim. Eu cheguei aqui, eu fui muito bem recepcionada, tanto pelos alunos como pelos funcionários. Todos muito simpáticos, muito acolhedores e sempre tentando fazer com que você se sentisse bem aqui. Assim que eu cheguei na sala de aula, o professor deu boas-vindas e perguntou se nós tínhamos um pedido de oração. E aquilo foi muito incomum para mim, porque eu esperava ter aula, física, matemática, não uma oração antes de começar. E isso foi muito surpreendente, e isso fez com que eu me sentisse ainda mais confortável no ambiente escolar. Com o passar do tempo, eu estava passando por um período muito complicado, um período de conflitos internos, e aí eu conheci a tia do corredor. Eu sou a Noemi Neri e eu sou a tia do corredor. Eu conheci a Lorena quando ela estava vindo pelo corredor. Ela não estava muito legal. Ela estava meio triste por conta de conflitos que acontecem na fase da adolescência. E ali eu vi uma oportunidade de, além de dar as palavras de conforto que ela estava precisando, de me aproximar e fazer uma amizade. E depois disso, ela começou a me procurar, a gente conversava bastante e aí só foi fortalecendo aquele laço que foi criado no dia que a gente teve ali o primeiro contato. Verdadeiras amizades nem sempre começam nas melhores circunstâncias. Na angústia, nasce um irmão. Ao sair de férias, tudo que eu conseguia pensar era o momento em que estaria de volta. Quando eu voltei pra escola, eu cheguei assim no corredor e eu vi que ela não tava lá. E eu fiquei, ué, cadê? Eu já não estava mais no corredor, porque fui promovida secretária de coordenação e ela foi perguntando das pessoas e aí ela acabou achando a minha sala e lá eu recebi a visita dela, foi maravilhoso, vi que ela voltou de viagem e a gente conversou e foram se passando os dias, a gente foi conversando. Eu criei o hábito de sempre visitar a sala dela e a gente sempre tinha várias conversas muito boas. Um dia, nas festinhas de final de ano, a gente estava conversando e foi quando ela descobriu que eu era adventista do 7º dia. Convidei ela para ir à igreja na cantata de Natal. Assim que eu cheguei, eu fiquei muito encantada com tudo. Com o cenário, com a peça que foi retratada, com as músicas. Tudo aquilo teve um efeito muito diferente em mim. Ela foi para a igreja, se sentiu acolhida pelos irmãos e quando ela começou a questionar um pouquinho mais e ali aí a gente teve uma conversa e eu falei, você quer a lição da escola sabatina? Ela falou, tudo bem. E aí eu dei uma lição de presente para ela. Conforme eu fui indo para a igreja, minha dúvida só aumentava. Só veio mais bombas de perguntas e interesse. E aí ela começou a falar em batismo. E aí eu falei, calma. E foi quando a Noemi chegou e me deu a proposta de começar um estudo bíblico. E foi quando eu conversei com o professor Ricardo. Meu nome é Ricardo de Almeida e sou professor de Ciências e Biologia. Certa vez a Noemi, conversando comigo na biblioteca, disse que havia uma aluna interessada em estudar a Bíblia. Nesse momento eu me dispus a dar esse estudo. E aí eu também conversei com o pastor. Meu nome é Jonatas Plaster e eu sou pastor escolar. A Noemi, ela fez um convite, olha, tem uma aluna, uma amiga minha que quer estudar um pouquinho mais, quer conhecer a Bíblia. E eu perguntei, onde vai ser? Ela falou, vai ser na biblioteca. Eu venho pra cá, pra biblioteca todos os dias e nós retratamos sobre assuntos da Bíblia, sobre histórias, sobre o Antigo e o Novo Testamento e é algo incrível, porque eles me ajudam a entender muitas coisas.
Esse estudo nós realizamos no nosso intervalo. A gente acaba abrindo mão desse intervalo de descanso e inverte esse tempo para a Lorena estudar conosco. A Lorena, como aluna de estudo da Bíblia, é muito aplicada. Uma menina muito, mas muito curiosa, muito inteligente, questionadora. Ela faz muitas perguntas. Muitas mesmo. Ela chega com um caderno cheio de perguntas. Ela tem muita fome de conhecimento. A minha missão como educador é fazer com que os meus alunos amem a disciplina que eu ministro. E da mesma forma eu vejo isso da Lorena em relação a querer conhecer mais a palavra de Deus. Eu nunca imaginei que em um ambiente escolar eu teria essa possibilidade de conhecer a Deus e de conhecer novas pessoas que me apresentassem esse Deus. A história da Lorena me mostra que estamos em um caminho certo e que nós estamos cumprindo nossa missão como educação adventista. Existem duas Lorenas. A Lorena que eu conheci, que ia na minha sala antes, que era uma Lorena meio tristinha, que sempre estava procurando conselhos. E existe a Lorena que continua indo na minha sala, mas completamente diferente do que era antes. Uma Lorena mais decidida, uma Lorena mais sorridente. Antes eu era uma pessoa bem egoísta, pra ser sincera. Acho que o que mudou a Lorena foi ela querer fazer pelos outros o que fizeram com ela. Ela quer ajudar como ela foi ajudada. Ela quer incentivar como ela foi incentivada. E ela também quer salvar como ela foi salva. A minha amizade com a Lorena, ela já é algo muito além do ensino, porque a Lorena já não é mais só minha amiga. A Lorena é minha família. Ela é minha irmã. Aqui no Colégio Adventista eu fiz uma amiga que me apresentou um amigo muito maior. E são portas, são ciclos, e eu espero fazer isso por outras pessoas também.